Olá, queridos. Hoje vamos falar então aí sobre os processos gerenciais de uma cozinha comercial e da importância que os POPs têm nesse processo. Vamos acabar falando das atividades que o técnico em nutrição dietética e o nutricionista desempenham gerenciando essa cozinha. Na verdade, esta é uma aula que eu montei para os alunos do terceiro módulo, mas eu vou aproveitá-la para dar um parecer para vocês de como são as funções, o dia a dia, como acontece a função do técnico em nutrição dietética dentro de uma cozinha comercial, uma cozinha industrial. Numa cozinha industrial, cada funcionário está focado na sua atividade. Então, aquele mocinho ali que está mexendo no forno, ele não sabe, ele não tem noção de como está sendo o procedimento desse outro funcionário que está aqui no fogão ou ali na mesa de pré-preparo. Então, precisamos de profissionais, de gestores nessas cozinhas que consigam visualizar o processo como um todo e que façam aprimoramentos, que façam os controles necessários de higiene, por exemplo, de gestão de estoque, etc. Para cada um poder focar na sua função e o cozinheiro fazer o prato de forma perfeita, o rapaz do pré-preparo conseguir executar todas as funções dele sem ter que se preocupar com esse processo no geral. Dentro dessas atividades, o técnico vai auxiliar no planejamento, na administração dessa cozinha. Então, temos uma ferramenta que se chama PDCA, vocês vão estudar na matéria de administração, que ela visa, então, identificar os pontos de controle, os pontos que têm que ser melhorados, planejar as ações que vamos utilizar para que elas melhorem. Depois vamos colocar em prática essas ações, vamos verificar se elas funcionaram e se elas realmente funcionaram, nós vamos padronizar e aprimorar. Então, os POPs trata disso, dessa padronização. Vamos basear em quem já fez e deu certo, né? A gente não precisa inventar a roda, mas vamos adaptá-los sempre à nossa cozinha. Não existe um procedimento ouro que sirva para todas as cozinhas. Até porque a gente tem que desenhar o passo a passo para a nossa cozinha de como é feito, por exemplo, a higienização dos hortifrutis. Tem que ser o da sua cozinha. Então a gente estuda alguns modelos para a gente ficar atentos e poder adaptá-los à nossa realidade. Dentro das atividades de técnico, de nutricionista, temos várias atividades e vamos ter que organizá-las para fazer as atividades que são extremamente essenciais no dia a dia e executar as atividades que podem ser semanais e mensais sem se perder, porque são tantos pequenos problemas, tantas atividades, tantos processos que a gente tem que gerenciar, que às vezes a gente fica focado só nas emergências do dia a dia e esquece de fazer os controles de qualidade, os fechamentos mensais que vão dar à parte gerencial o valor necessário. Então, eu proponho, isso não é um padrão ouro também, não existe uma fórmula secreta que valha para todos, mas eu proponho, por exemplo, utilizar a primeira semana para o recebimento de insumos, para a checagem dos pedidos, porque geralmente no início do mês acontecem mais entregas de mercadorias. Na segunda semana do mês, além das atividades diárias que vão surgir, a gente também planeja algumas atividades gerenciais, porque senão nunca vai sobrar tempo. Se a gente não planejar, organizar e colocar na agenda, nunca sobra tempo para treinar o funcionário, nunca sobra tempo para fechar os levantamentos de estoque, fazer os gráficos. Então a gente tem que organizar, tem que deixar planejado durante o mês atividades que podem ser feitas uma vez por semana, uma vez por mês. Então, na segunda semana, fazer uma reunião com os funcionários para ouvir as necessidades deles. Então, às vezes, o funcionário segura durante muito tempo um problema que é fácil de resolver, mas você não percebeu, ele não te falou.
Então, quando a gente programa uma reunião semanal, né, semanal não, mensal, a gente explica para os funcionários toda segunda semana do mês, a gente vai fazer uma reunião para as melhorias. Então, se der, segura, vai anotando as queixas, as sugestões, as melhorias, e na segunda semana do mês a gente vai fazer uma reunião para isso. Nessa reunião, nesse mesmo dia, também podemos marcar um treinamento. Os treinamentos, a gente pode ir fazendo pequenos treinamentos durante o ano todo. É obrigatório um treinamento por ano, mas isso é pouco, na minha opinião. A gente tem que fazer, ouvir os funcionários todo mês e fazer um treinamento, uma reciclagem todos os meses. E a gente vai buscando assuntos que interessem a eles. Também planejar a escala de serviço, manutenção de equipamentos. Todos esses processos vocês vão aprendendo ao longo desse 1 ano e meio de curso. Não precisam se preocupar agora que vai ser muita coisa, que ao longo de 1 ano e meio vocês vão ver esses processos. Na terceira semana do mês, além das atividades do dia a dia, proponho agendar um dia naquela semana para fazer o balanço de estoque, negociação de preços com os seus fornecedores. Então você vai lá e vê que no seu estoque tem bastante arroz, dá quase para passar o próximo mês inteiro. Então você negocia um pedido menor de arroz e usa essa verba extra para pedir outros insumos. Ou você vê que o arroz está barato esse mês e você tem espaço no seu estoque e você compra uma quantidade maior. Essas técnicas de negociação de estoque a gente também vai estudar melhor lá no terceiro módulo. Planejamento do cardápio do próximo mês tem que ser feito e se deixar para a última hora pode não dar tempo. Então, já na terceira semana do mês eu proponho separar um dia para isso. E na quarta semana, fazer os fechamentos de relatórios mensais. Então, por exemplo, o custo tem que ter um relatório com gráfico, com índices para a gente poder apresentar para os donos da empresa. Os índices de desperdício, índice de absenteísmo é quantas faltas tivemos no mês. Isso tudo a gente fecha, gera gráficos, imprime ou deixa salvo, bem salvo na nuvem, porque quando pedirem para apresentar o seu trabalho, é isso, é esses gráficos é que conta. Um bom cozinheiro, a gente avalia ele pelo prato que ele faz, se está bonito, se está saboroso, se todo mundo deu uma opinião boa, né? Se não foi tão caro, se foi num período, num prazo, né? Se demorou um tempo adequado, etc. O trabalho de vocês como gestores de qualidade, como supervisores de qualidade, vai ser medido em relatórios. Claro, a pessoa vai chegar na sua cozinha, vai olhar tudo limpinho, bonitinho, todo mundo sabe fazer as atividades, mas tem que haver um registro dessas atividades. Registrar isso tudo, deixar no papel, é a estrelinha, é a cereja do bolo, é o ponto alto, onde você mostra que você realmente é um ótimo gestor, é um ótimo profissional. Além de fazer tudo certo, tem que comprovar, tem que registrar que está tudo certo. Dentro das matérias que vocês vão assistir, vão aprender ao longo do 1 ano e meio de curso de técnico em nutrição e dietética, vocês vão aprender a organizar essa linha de comando, aonde está o técnico em nutrição e dietética, quais funcionários podem executar cada tarefa, qual a função exata de cada um. Vamos ver adaptações que podem ser feitas. Então, por exemplo, o nutricionista, ele vai ser responsável geral do setor, e o técnico em nutrição e dietética, ele pode entrar aqui como um supervisor geral, um supervisor de setor de produção, certo? Além desses processos administrativos de quem faz o quê, qual é a ordem das coisas, a gente também tem que observar os fluxogramas, que vocês devem estar começando a aprender também lá na matéria de administração. Esse fluxograma ajuda na parte da higiene dos alimentos, por exemplo, quando eu consigo organizar um corredor para que o processo, o local onde está saindo
o lixo, por exemplo, ou louça suja, não seja o mesmo local ou não esteja no mesmo horário, passando pelo corredor, o lixo indo embora e alimento chegando. Então, eu desenho os fluxogramas, não só naquela forma de esquema ali que estava no slide anterior, mas também na planta baixa do serviço, na planta baixa daquela cozinha, eu desenho por onde vão passar os meus processos. O processo de higiene das frutas, verduras e legumes, como vai ser o recebimento, como é a retirada do lixo, quais horários que isso acontece. Se eu tenho um corredor que tem uma atividade muito grande, eu posso organizar horários para que essas atividades não se cruzem. Então, o horário de receber alimentos, vamos supor aqui, de 7 até as 10h30 da manhã. Neste horário é proibido tirar o lixo, porque senão vai cruzar alimento que está chegando limpinho com lixo que pode estar contaminado, e isso vai causar um risco maior de contaminação dos alimentos. Isso tudo a gente faz descrevendo os POPs, procedimentos operacionais padrão. Então, quando a gente coloca, padroniza que o recebimento de alimentos vai ser de 7 a 10h30, a gente padroniza que a retirada do lixo é de 10h30 até as 11h30, a gente organiza para não haver a contaminação, para diminuir o risco. Para ser gestor, para organizar uma cozinha, a gente precisa pensar todos os processos juntos. Então, cada funcionário vai estar fazendo a sua função ali, o seu trabalho, pensando exclusivamente naquele procedimento que ele está fazendo, e vocês vão pensar todos os procedimentos de uma vez só. Então, para isso, a gente tem que criar um livro, um manual de boas práticas. Dentro desse manual de boas práticas vão ter procedimentos operacionais padronizados, que é o que a gente está estudando alguns. Ao longo de todo o curso, a gente vai estudar vários procedimentos operacionais padronizados. Então, até onde vai o poder de vocês, até onde vai a responsabilidade de vocês sobre isso? A resolução do Conselho Federal de Nutricionistas, número 605, de 22 de abril de 2018, coloca lá que o técnico em nutrição e dietética, né, TND, poderá atuar sem a supervisão de um nutricionista, então sozinho, só vocês, na área de nutrição, na cadeia de produção, na indústria e no comércio de alimento, desde que não hajam preparações, refeições ou dietas especiais para indivíduos ou coletividades, qualquer que seja o processo de preparo. Então, vocês vão poder sim atuar sozinhos, serem responsáveis por exemplo, elaborar um manual de boas práticas daquela cozinha inteira, daquele setor inteiro. Vocês vão poder elaborar procedimentos operacionais padrão. Claro, ficar sozinho, sem um Nutri, vai ser um pouquinho mais difícil. Vocês vão ter que estar bem preparados, vocês vão ter que ter uma confiança muito grande no que vocês aprenderam. E aí vocês vão estudar bastante para isso. Os POPs, procedimentos operacionais, isso visa qualidade. Dá para acontecer um restaurante sem POPs? Dá. Na verdade, na lei manda ter. Na lei a gente tem alguns POPs obrigatórios que tem que estar no Manual de Boas Práticas. Mas dá para acontecer. Ainda mais no Brasil de hoje em dia, né? No Brasil atual, a gente tem... Atual, assim, a gente sempre foi meio né, um jeitinho brasileiro que nem falam. Nada político aqui na minha colocação. Mas o Brasil, do jeito que está, a gente tem restaurante que tem POPs, não tem POPs. Isso vai dar um surto de doenças transmitidas por alimentos? Não. Não. Por quê? Porque tem que estar muitas condições. Tem que estar muito contaminado, a pessoa tem que estar com um sistema imunológico já fraco, tem uma série de fatores que vão interagir. Mas pode acontecer de dar um surto de DTA, pode não acontecer, pode acontecer de vir a fiscalização e vocês tomarem multa, pode fechar o estabelecimento, pode não acontecer. Pode acontecer do nutricionista e o técnico receberem uma responsabilização
e perderem a sua carteira profissional? Pode. E pode acontecer nenhuma delas. Pode. Apenas você segue com o seu restaurante durante 10, 12 anos, sem ninguém nunca vir te multar e sem nunca acontecer um surto de DTA, mesmo sem seguir a padronização de qualidade. Porém, quem contrata um técnico em nutrição dietética, quem contrata um nutricionista, quer exatamente isso. Esta padronização, quer exatamente que tudo esteja dentro dos conformes, todos os pingos nos is, para que não haja multa, não haja contaminação e não haja ninguém prejudicado com aquele fornecimento de alimentos. Além ali de zelar pela segurança, pela higiene, a gente também vai cuidar do bem-estar dos nossos funcionários, que vocês também vão ver nas matérias mais administrativas, isso chama ergonomia. Então, existe uma posição certa para pegar as caixas e existe um utensílio ali, aquele carrinho que vai melhorar a qualidade, o bem-estar do seu funcionário. Ele não vai ficar com dor nas costas, ele vai faltar menos e sem enxergar o processo como um todo. O funcionário, ele vai no máximo se cuidar ali, para não machucar as costas dele. Você, como gestor, você tem que fornecer esse carrinho para que ele tenha um bem-estar maior, para que ele falte menos, para que ele produza mais e melhor. Outra área da ergonomia é as funções que esse funcionário executa, você conversar com ele para melhorar o dia a dia dele. A gente pode adaptar os equipamentos, a mobília da nossa cozinha para que seja mais funcional, mais eficaz, para que o meu funcionário renda melhor, que ele produza mais e se sinta melhor com isso. Itens de segurança do trabalho, a gente vai ter que fornecer. Se esse funcionário se machucar, vai ter que abrir um comunicado de acidente de trabalho, vai ter que fazer um processo investigativo se vocês forneceram as condições para ele se proteger. Talvez ele foi meio revoltado e não quis usar. Você tem que provar que treinou, que exigiu, senão pode dar problema para vocês. Controle de compra, vai ser tudo isso no terceiro módulo. Esse controle de compra é bastante forte, a gente aprende bastante sobre estoque, quanto pedir, como que a gente negocia preço, como que faz listas de pedido. Planejamento de cardápio, vocês veem desde o primeiro módulo lá em técnica dietética, a gente vai fazer muito planejamento de cardápio, porque isso ajuda a planejar a compra, a planejar número de funcionários, a verificar quais os utensílios que a gente vai utilizar dia a dia, mês a mês. E aí a gente vai ter a ficha técnica, essa que vocês já devem estar começando a gostar ou odiar. Ela vai ajudar muito nessa parte de calcular o quanto precisamos comprar e quantos vamos gastar nisso. Tudo isso a gente vai conseguir verificar assim, eu tenho qual número de pessoas vai comer, quanto que eu vou oferecer para cada uma. Tem uma item que se chama per capita. Essas negociações, esses cálculos de per capita, quanto que eu vou comprar por mês, a gente vai focar mais no terceiro módulo, controle de compras. Aqui que eu queria chegar nessa aula também, antes de começar com a de vocês do POPs. Falando isso tudo, parece que é um trabalho sem fim, que é muita coisa para minha cabecinha, mas nós temos softwares, nós temos aplicativos que vão auxiliar neste processo, tanto na parte de higiene quanto na parte de gestão de pessoas, gestão de tempo, compras, a própria ficha técnica, o cardápio. Temos softwares que vão nos auxiliar. Então, se você entender esse processo como um todo, se você souber as regras de higiene, se você se preparar, você vai conseguir pegar um software que a empresa fornece, a empresa utiliza, e usar essa ferramenta para gerir essa equipe sem grandes dificuldades. Tá? Motivar a equipe é outra grande função nossa, dos gestores. E aqui temos, vamos debater um pouquinho, os artigos que eu passei para vocês lerem.
né? Eu vou dar uma pincelada aqui neles para dar os pontos mais importantes que eu vi, mas leiam eles, leiam porque ele ilustra as atividades que vocês podem e devem executar dentro de uma cozinha industrial, certo? Então, a implantação dos procedimentos operacionais padronizados da higienização e desinfecção dos equipamentos e utensílios de uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar. Nesse artigo, ele, né, trabalha a parte da cozinha hospitalar. A gente vai ter que ter um procedimento de higiene redobrado. Claro que qualquer restaurante tem que ter, mas no hospital tem que ser mais ainda, porque essa população já está debilitada. Então, eles são fortes candidatos, né, à população de risco, como a gente tem falado tanto aí na Covid, na pandemia, eles são população de risco. Então, o que um desleixo, uma preguiça nos procedimentos de higiene, que num restaurante não daria contaminação nenhuma, num hospital pode dar um surto gigantesco de DTA. Dentro dos objetivos, né, dentro do que foi proposto nesse artigo, ela fez uma avaliação, né, as autoras fizeram uma avaliação de como estava aquela UAN, fizeram um checklist, eles fizeram uma aula, eles viram os pontos principais que estavam precisando consertar, eles fizeram um check-in, fizeram uma aula com esses colaboradores, com esses funcionários, né? Fizeram em 2 momentos, porque são turmas A e B, né? Trabalha 12 por 36, e depois eles voltaram, depois de alguns dias, e refizeram aquele checklist, aquela avaliação. E isso teve resultados muito positivos, com uma aula. Imagina todo mês, naquela segunda semana do mês, todo mês você fazendo treinamentos. Você vai alcançar uma excelência. Você vai ser um ótimo gestor. Então, essa aula eles trataram de temas gerais. Cada tema desse pode virar um tema daquele treinamento mensal. Então, como ocorre a contaminação dos alimentos? Vocês podem ouvir um pouco do que os funcionários de vocês já aprenderam e podem completar nessa aula. Aí, no outro mês, vocês falam lá como evitar a contaminação dos alimentos, qual a temperatura ideal para conservação, e cada mês vocês vão treinando eles mais um pouquinho. Precisa retreinar? Precisa treinar novamente um funcionário? Sim, sim, a gente tem que relembrar os processos. Não é uma perda de tempo, mesmo que ele já tenha 10 anos de profissão, ele vai ser retreinado e, aliás, está até na lei, está até na legislação que tem que haver ao menos uma reciclagem, um treinamento por ano. Né? A gente está lá no dia a dia, treinamos mais vezes. De preferência, na minha opinião, uma vez por mês. Naquela segunda semana do mês, que na minha cabeça é a ideal. Nesse treinamento que ela fez, ela utilizou como base essa cartilha da RDC 216 de 2004, que é uma cartilha que a própria Anvisa elaborou, que tem imagens, tem ilustrações interessantes, que é fácil de passar para os colaboradores, para os funcionários, mesmo aqueles que não têm um ensino fundamental completo, conseguem aprender bastante com essa cartilha. Não precisa ser toda ela de uma vez, como vocês vão estar lá mês a mês, pode ser um treinamento, um tema por mês, certo? E aí, com essa uma aula, ela alcançou ali, ó, o item vermelho é não conformidade, não estava adequado, e o item azul nos gráficos é os itens que foram adequados, que estavam de acordo com a legislação. Então, com essa uma aula, claro que não é chegar lá e dar uma aula. Ela viu quais eram os principais problemas, fez a aula em cima desses problemas e voltou depois para avaliar. E teve uma melhora muito significativa aí de 23% antes do treinamento de adequação para 88% de adequação depois desse um treinamento. Se a gente for treinando eles sempre, a gente vai estar sempre perto dos 100% de adequação. E aí ela conclui ali que a capacitação dos colaboradores
com treinamento em forma de apresentação e conversa dinâmica e interativa, produz excelentes resultados. O que é essa conversa dinâmica e interativa? Ouvir e conversar com eles sobre as dúvidas deles, sobre o que estava de errado. Não é só chegar lá e falar um monte de coisa, pronto, terminei. Essa interatividade, esse dinamismo e as ilustrações foram que deram, na opinião dela, esse resultado tão positivo, ok? Então, dentro das atividades de técnico, ainda no curso e depois, quando vocês forem empregados, vocês vão treinar vão executar esses treinamentos de funcionários. A gente vai simular ainda isso quando a gente voltar aí da quarentena, para vocês terem essa segurança, essa certeza de que conseguem. No outro artigo, a gente tem ali a importância da implantação dos procedimentos operacionais padronizados no setor de higienização de hortifrutis em 3 unidades de alimentação e nutrição no município de Rio de Janeiro. Então, eles estiveram em 3 locais diferentes e verificaram quanto era importante ter POPs, ter procedimentos operacionais padrões escritos e empregados, colocados para os pacientes, para os funcionários. Então, basicamente, a metodologia deles, eles foram aos locais, executaram o checklist, no caso eles usaram o checklist da resolução 275 de 2002, que é também da Anvisa, que tem lá, ao final dessa resolução, tem um checklist, assim como a gente tem na CVS 5 da Vigilância Sanitária de São Paulo, essa estadual, CVS 5, que a gente usa mais com vocês, mas tem as federais, elas falam praticamente as mesmas coisas, a 216 de 2004, a 275 de 2002 e a CVS 5, esqueci o ano agora, aqui de São Paulo, elas falam praticamente o mesmo checklist, porque são os itens de segurança necessários em uma UAM. E eles fizeram também uma lista de questionamento para avaliar o funcionário se ele entendia o POP, se ele conhecia o POPs. Então, e aí, de acordo com esse levantamento que eles fizeram, os funcionários desconheciam a existência do POPs e a sua importância. Então, olha que pesado isso, eu não quero aqui julgar ninguém, não. Quando a gente faz esse tipo de artigo, esse tipo de pesquisa, a gente não cita quais foram as unidades visitadas, exatamente para isso, para proteger. Não é o objetivo, não é julgar a unidade nem os profissionais em si, é a situação. Então, quando você vai numa cozinha, onde você tem funcionários que nem sabe que existe o procedimento operacional padronizado e não conhece essa importância, você tem uma chance muito grande de que aconteçam contaminações. Não pode o gestor, não pode aquela pessoa que é o chefe, querer saber tudo e controlar todo mundo. Eles têm que saber o que devem fazer, eles têm que conhecer o procedimento e, de preferência, a gente coloca até colado na parede, a gente vai lá na parede e cola com desenhos para que o funcionário entenda cada uma das etapas para executar aquele procedimento. A gente faz vídeos, eu passei para vocês alguns vídeos de treinamento, aquele treinamento é do Paraná, se eu não me engano, Pará ou Paraná, da Secretaria de Educação, treinando as merendeiras. A gente faz, desenha, ilustra, para que todo mundo, todos os funcionários entendam como é feito aquele procedimento de forma segura, certo? E isso vai ser responsabilidade de vocês em algumas unidades, ou além de vocês, vai ter um nutricionista também dividindo essa responsabilidade. Mas vocês colaboram muito e vocês supervisionam no dia a dia essa atividade dos funcionários, se eles estão cumprindo os POPs. Então, era para todos os funcionários conhecer os POPs, sabê-los e serem cobrados, né, por vocês da execução correta todos os dias.
E notem aí, quem leu o artigo inteirinho, que todas essas unidades tinham um nutricionista responsável. Então, é uma falha, né, de que ele deixe os funcionários executarem os serviços sem conhecer o procedimento operacional padrão. Então, aí, para Wendt, 2010, né, uma das referências desse artigo, as medidas efetivas de controle são necessárias principalmente em locais que a contaminação pode atingir alimentos prontos para consumo, como as bancadas do setor de pré-preparo de vegetais. Então, a gente prepara o vegetal e ele não vai mais cozinhar, que seria uma medida de higienização. Quando você cozinha, você mata a maioria das bactérias e se sobrar ali alguma toxina é porque ela era resistente ao calor. Então, se não vai haver mais um tratamento térmico, eu tenho que garantir antes desse tratamento térmico, né, que os alimentos estão higienizados, estão sanitizados. Para isso, por exemplo, no pré-preparo de vegetais, a gente utiliza solução de hipoclorito, né, solução clorada, geralmente durante 15 minutos. A gente lava esse alimento, a gente deixa ele mergulhado dentro de um recipiente com hipoclorito durante 15 minutos, as verduras, legumes, frutas. Depois a gente tira, lava em água corrente e vai manipular, certo? É um procedimento padrão. É um procedimento que você tem que escrever, deixar desenhado para qualquer funcionário que for lá executar aquela tarefa fazer de forma segura, padronizada. Muda esse procedimento? Pode mudar. Por exemplo, se você estiver utilizando um tipo de hipoclorito mais concentrado, a dose que você coloca por litro d'água é diferente. Ah, é uma colher de sopa? Talvez. Pode ser um produto mais concentrado e ser 5 gotinhas. Então, muda de cozinha para cozinha. A gente tem uma noção do que é o padrão, mas você tem que falar para o seu funcionário, aqui nesta cozinha a gente usa mais concentrado, são 5 gotinhas. E assim vai. Cada procedimento vocês têm que adaptar para a cozinha, para a realidade de vocês. Dentro deste mesmo artigo, tem essa outra referência de Rodrigues, também de 2010, que é importante que as ferramentas, além de existirem como documentos, né, os POPs, os controles, o manual de boas práticas, além dele estar no papel, que ela realmente esteja implantada e validada, que sejam revisadas e monitoradas constantemente, para servir de orientação ao funcionário, para garantir a qualidade das refeições produzidas. Então, eu preciso não só ter um papel, ter uma lista ali para apresentar para o fiscal quando ele aparece. Olha, aqui a gente tem POPs, tem manual de boas práticas, não é só isso. Eu preciso que os funcionários conheçam e executem no dia a dia. Vocês vão auxiliar a planejar este POPs, vocês vão executar, vão auxiliar o treinamento da execução, treinar a execução e vocês vão supervisionar no dia a dia se ela está acontecendo. A cada mês, na segunda semana, vocês treinam de novo funcionários, se precisar. Nesse artigo, eles avaliaram 3 UANs, né? 3 unidades. Cada uma ali, a primeira tinha 150, o número de refeições por dia era em média 150, a segunda 270 e a outra 150 de novo. Então, elas não tinham tanta diferença assim de uma para a outra. Todas eram self-serve, uma era self-serve parcial. Número de funcionários. Primeira tinha 10, segunda tinha 10, a terceira tinha 5. Então, vejam que não é um número de funcionários tão grande. Vocês, trabalhando aqui no litoral, provavelmente alcancem esse número de funcionários, ou um pouquinho maior, 20, 25, quando é um hotel grande, um restaurante muito grande, de 5 a 10 quando é uma cozinha menor, certo? Uma cozinha de quiosque, uma cozinha de restaurante, de um restaurante comercial, pode ter de 5 a 10, um pouquinho mais, 20 funcionários.
Então, é uma realidade bem parecida com a que vocês vão encontrar. Todas tinham um responsável técnico, todas tinham um nutricionista, e o treinamento anual, que é o exigido por lei, as duas primeiras tinham comprovação disso, a terceira não. E olha aí a documentação como é necessário. É necessário documentar tudo que é feito. O trabalho de vocês é medido em documentos, em gráficos. Então, pode até talvez ter acontecido treinamentos, mas eles não tinham registro. O fiscal tem que anotar o quê? Não, né? Não está conforme, não está 100%. E aí, pegando aquele mesmo checklist da CVS 5, ou da 275, ou da 216, eles avaliaram cada uma dessas unidades e a terceira ali, que tem a mesma quantidade de funcionários, quer dizer, tem a mesma quantidade de refeições por dia e tem metade dos funcionários da unidade 1, ela ficou bem pior, bem abaixo ali do percentual de conformidade, de quantos itens passariam se tivesse a checagem da vigilância sanitária. Notem aí que a documentação da unidade 3 foi zero. Então, apesar de ter apesar de ter o mesmo número de refeições do que a unidade 1, ela tinha menos funcionários e era mais difícil fazer o controle. Então, economizar nessa parte pode ser complicado. Você pode acabar gerando uma má qualidade de serviço e gerar um surto de DTAs ou uma multa e uma perda da licença para atuar. Notem como é importante vocês, além de executarem as tarefas, os controles de temperatura, de coleta de amostra, tem que registrar tudo isso. E aí, a parte da aula lá que eu falei de softwares, aplicativos, que vão auxiliar essa gestão de vocês, vai auxiliar manter tudo registrado e organizado. Se vocês esquecerem de fazer um relatório, o programa vai apitar um alerta lá, olha, faltou o relatório de coleta de amostra. Aí vocês vão ter tempo de executá-lo. Embora eu falei, né, a gente acabou tendo ali como piores resultados a unidade 3, no artigo fala todos os resultados de todas elas. A unidade 1 tinha bons resultados, mas ela não possuía o POPs descrito ali, impresso, colado na parede, ou pelo menos impresso numa gaveta, não possuía. Ela até tinha os processos detalhados de fluxograma, todas as etapas de higienização, mas não tinha feito isso no modelo correto, não tinha anotado dentro do manual de boas práticas como POPs. E isso é uma falha. Quando eu contrato um nutricionista, um técnico, eu quero que tudo esteja dentro da regularização. Então, é para ter procedimentos operacionais padronizados, impressos, e de preferência colado na parede aonde é executada aquela tarefa, para que todos os funcionários tenham acesso. Certo? E ali ainda nesse artigo eles concluem que os manipuladores precisam estar conscientes da necessidade de padronização dos processos e não basta só treinamento. Tem que, no local, tem que ter as ferramentas, tem que ter ali o impresso e tem que ser sujeito a monitoramento constante. O que é isso? Supervisão diária. Então, sou nutricionista, estou gerindo uma cozinha. Alguns dias na semana eu vou ter que sair para conversar com o fornecedor, eu vou ter que tratar de contratação, eu vou ter que fechar relatórios, eu não consigo estar na cozinha vigiando, supervisionando todos os dias, o tempo todo. Então, eu peço a contratação de um técnico para me auxiliar. E isso multiplica muito o trabalho, tem um rendimento muito maior. É assim que vocês entram no mercado de trabalho ou em cozinhas menores, que não tem aquelas dietas especiais, vocês vão poder assumir essa cozinha sozinhos, mas aí vocês vão ter que montar o POP sozinho, o manual de pós-prática sozinhos. É um pouquinho mais complicado, é bem mais responsabilidades. A importância, então, dos POPs, o terceiro artigo que eu passei hoje,
aplicação de checklist para avaliação da implementação de boas práticas em uma unidade de alimentação e nutrição. O que ele tem de diferente dos dois primeiros? Os dois primeiros foram avaliações pontuais. Então, no primeiro, as autoras vieram, avaliaram, fizeram um treinamento e avaliaram de novo. Na segunda, eles foram lá e apenas avaliaram. Nem fizeram uma intervenção. Eles avaliaram quanto que estava adequado e quanto não estava adequado. E neste terceiro, eles fizeram todo aquele ciclo PDCA que eu falei. Eles fizeram a checagem do que estava errado, eles montaram um plano de ação, um plano de melhorias, verificaram se deu certo e padronizaram. Executaram, construíram o POPs. Então, vamos dizer que você acabou de ser contratado para uma unidade onde não tinha POPs, não tinha, nossa, estava o caos. Vamos organizar? Vamos. Esse artigo, eles levaram 6 meses, olha, de janeiro a julho, eles ficaram trabalhando nessa cozinha, implementando os POPs para dizer que realmente deu certo. Então, eles verificaram, executaram, checaram para ver se deu certo e aprimoraram, padronizaram, colocaram no POPs. E aí, essa unidade tinha em torno de 150 refeições ao dia. Eles entraram lá, fizeram o checklist, né? Primeiramente foi feito um checklist, aí eles fizeram um plano de ação, depois eles voltaram e fizeram o mesmo checklist e verificaram se melhorou, eles padronizaram daquela forma. Mas demorou 6 meses, certo? Então, vocês não precisam achar que em um mês vocês vão resolver tudo de uma cozinha. Vocês vão ajudar nesse processo para daqui a 6 meses, para daqui a um ano, estar tudo nos conformes. Dentro dessa tabela de melhorias, após 6 meses, né, eles viram que a higienização das instalações e equipamentos melhorou de 50% para 90% de conformidade. Então, eles pegaram o checklist, aquele da CVS 5, acho que eles usaram da 216 de 2014. RDC 216 de 2014, que é da Anvisa. Eles foram lá, fizeram a primeira avaliação, deu 50% ok na higienização e instalação de equipamentos. Quando eles fizeram a segunda, estava 90% ok. Então, aquele treinamento deu bastante certo. Controle de pragas, pulou de 67% para 100%. Documentado, anotado, POPs, tudo ok. 100% em 6 meses. Teve itens que não melhorou, ali, ó, 76% item 1, edificações. Continuou 76% no item 2. Ainda falta melhorar. Não resolve tudo em 6 meses, mas melhorou muito, melhorou bastante. Matérias-primas e ingredientes, a parte de recebimento, de higiene, de POPs, né, procedimentos operacionais de recebimento, passou de 33% para 86%, do índice muito ruim para um índice muito bom, certo? Então, esse resultado é a longo prazo. Nota-se a importância da implementação do Manual de Boas Práticas. Não tinha antes, eles colocaram, eles fizeram o Manual de Boas Práticas, por isso melhorou isso tudo. Pois em todos os casos citados, após essa implementação, nos locais analisados, foram constatadas significativas melhoras, né? No último item ali da importância, na conclusão deles, eles colocam que após a implementação do Manual de Boas Práticas e de procedimentos operacionais padronizados, as mudanças foram significativas, principalmente após a capacitação dos manipuladores. Por isso que eu falo tanto para vocês dessa capacitação dos manipuladores, sendo que se notou melhora no cuidado com a higiene dos equipamentos, os utensílios e instalações internas, e assim como a melhora significativa na manipulação dos alimentos e na higiene pessoal. Isso tudo por conscientização dos colaboradores.
Entretanto, acredita-se que o resultado de muitos itens ainda precisam melhorar, porém, este deve ser um processo gradativo, a gente não pode enlouquecer, cobrar eles tudo de uma vez só, é gradativo, assim como aquela sementinha ali na imagem do lado, ó. A gente planta uma sementinha, ela vai ser uma muda, a gente vai ter que ter paciência, vai ter que alimentar, dar água, deixar ela crescer, pegar sol, luz. Aí no final ela vai dar frutos. Então demorou pelo menos 6 meses para a autora estar satisfeita com os frutos daquele trabalho de janeiro até julho, né? Um processo gradativo que até que todas as normas e regras estabelecidas no manual tornem-se um procedimento de rotina. Então, a gente tem que treinar, retreinar, supervisionar dia a dia os procedimentos para que eles executem de forma correta e a gente garanta, assim, vamos dizer, numa cozinha de hospital ou numa cozinha de restaurante, que a gente está oferecendo um alimento seguro, que a gente possa trazer nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, nossos parentes para comer nesse restaurante com a consciência tranquila que eles não vão estar expostos a riscos, certo? E aí eu já coloquei aqui as perguntas do questionário que a gente vai corrigir aí depois nas próximas aulas. O questionário vocês podem executar lá online ou quem não tiver conseguindo, né, tem algumas pessoas ainda com dificuldade, podem responder as perguntas no caderno, tirar foto e me enviar. Muito obrigado, até a próxima aula.